O livro de Romanos é uma carta muito especial na Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo, que tinha uma missão importante de Deus. Esta carta nos ensina verdades fundamentais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre como podemos ter um relacionamento com Ele. Vamos mergulhar nesta incrível história e descobrir por que ela continua sendo tão importante hoje. Paulo começa sua carta se apresentando de uma forma muito interessante, explicando quem ele é e qual é sua missão. Ele não está apenas dizendo seu nome, mas compartilhando que tinha uma missão especial de espalhar as boas novas sobre Jesus. Paulo deixa claro que a mensagem que ele está prestes a compartilhar não é dele, mas vem diretamente de Deus. Ele se vê como um mensageiro, alguém separado para uma tarefa específica, compartilhar o Evangelho, as boas novas do que Deus fez por nós através de Jesus. Continuando em Romanos 1:12-4, Paulo aprofunda a explicação da mensagem que ele tem a compartilhar, o Evangelho prometido anteriormente através dos profetas nas Escrituras Sagradas, que Deus havia planejado desde o início. No centro desse plano está Jesus, a quem Paulo descreve de uma forma única. Ele é tanto humano, descendente do rei Davi, quanto divino, o Filho de Deus. Esta descrição de Jesus como plenamente humano e plenamente divino é crucial para entender quem ele é e o que ele fez por nós. Paulo então expressa sua gratidão e seu desejo de visitar o povo em Roma. Em Romanos 1:8 ele diz: "Primeiro, agradeço a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês está sendo..." Ele realmente quer encontrar essas pessoas pessoalmente, mas perceba que não é apenas para ensiná-las. Ele também quer aprender com elas. Paulo reconhece que a fé é uma jornada compartilhada, onde todos nós temos algo a contribuir e algo a aprender. Então Paulo chega ao ponto principal de sua carta, o tema central, que guiará tudo o que ele vai dizer em Romanos 1:16-17. Ele faz uma declaração poderosa: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." E essa salvação não é baseada em nossos esforços ou em quão bons somos, mas na fé, em confiar completamente em Deus. Paulo está estabelecendo o tema que ele desenvolverá ao longo de toda a carta. Como podemos ter um relacionamento correto com Deus através da fé em Jesus. Mas por que precisamos ser salvos? Paulo começa a explicar isso em Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade das pessoas que suprimem a verdade pela injustiça. Essas palavras podem parecer duras, mas Paulo está nos convidando a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor, reconhecendo que há algo profundamente errado e que precisamos de ajuda. Paulo continua explicando que todos podem ver que Deus existe apenas olhando para o mundo ao nosso redor. Em Romanos 1:20 ele diz: "Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas." Paulo argumenta que a própria existência do universo, com toda a sua beleza e complexidade, é uma evidência de Deus. Mas apesar disso, muitas pessoas escolheram ignorar Deus. Ele descreve que, ao ignorar Deus, acabamos criando nossos próprios deuses, coisas nas quais confiamos em vez de confiar em Deus. Isso pode ser ídolos literais, feitos de madeira ou metal, mas também podem ser outras coisas nas quais colocamos nossa confiança. Paulo explica que Deus nos dá a liberdade de escolha, mesmo quando escolhemos coisas que nos prejudicam. Ele lista muitos comportamentos errados que as pessoas adotam quando se afastam de Deus, como injustiça, ganância, inveja, homicídio, engano e falta de amor. Mas Paulo vira o jogo. Ele diz que ninguém tem o direito de apontar o dedo para os outros, porque todos nós fazemos coisas erradas, mesmo que não sejam exatamente as mesmas. De uma forma ou de outra, todos falhamos em viver de acordo com nossos próprios padrões morais.
Paulo quer que entendamos que estamos todos no mesmo barco e que todos precisamos da ajuda de Deus. Ele explica em Romanos 2 e 6, 8 que Deus julga a todos de forma justa. Deus retribuirá a cada um conforme o que fez. Isso é ao mesmo tempo reconfortante, pois sabemos que Deus é justo e desafiador, porque ninguém pode esconder nada de Deus. Em Romanos 2, 17 e 29, Paulo se dirige especificamente aos judeus, reconhecendo que eles têm uma posição especial por terem recebido a lei de Deus. Mas ele argumenta que isso também traz uma responsabilidade maior. Paulo diz que não basta apenas conhecer a lei de Deus ou participar de cerimônias religiosas. O que importa é obedecer a Deus de coração. Ele destaca que a verdadeira obediência vem do coração, de uma atitude interior. Paulo chega a uma conclusão importante em Romanos 3, 9 e 10. Então, qual é a conclusão? Temos alguma vantagem? De forma nenhuma. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos debaixo do poder do pecado, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Esta é uma afirmação forte e universal. Paulo está dizendo que todos nós, sem exceção, fazemos coisas erradas e precisamos da ajuda de Deus, independente de sermos judeus ou gentios, religiosos ou não. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Ao contrário, é através da lei que nos tornamos conscientes do nosso pecado. Paulo está fazendo um ponto crucial. A lei de Deus é boa e nos mostra como devemos viver, mas ela não tem o poder de nos fazer viver dessa maneira. É como um espelho que mostra que estamos sujos, mas que não pode nos limpar. Paulo está preparando o terreno para explicar por que precisamos de algo mais, algo que possa realmente transformar nossas vidas. Essa resposta é o que torna o livro de Romanos tão especial e importante, não apenas para as pessoas em Roma naquela época, mas para todos nós hoje. É uma mensagem de esperança em um mundo que muitas vezes parece sem esperança. Uma mensagem de amor em um mundo que desesperadamente precisa de amor. Depois de mostrar que todos precisamos de ajuda, Paulo apresenta a solução em Romanos 3, 21, 22. Mas agora, sem a mediação da lei, se manifestou a justiça de Deus, da qual testificam a lei e os profetas. Essa justiça é dada gratuitamente pela graça de Deus, através da redenção que veio por meio de Cristo Jesus. Paulo usa a palavra justificados, que significa ser declarado justo. É como se Deus olhasse para nós e dissesse, você é justo, não porque fizemos tudo certo, mas porque confiamos em Jesus. Paulo, então, usa o exemplo de Abraão para explicar melhor o que significa ser justificado pela fé. Em Romanos 4:3, ele cita o Antigo Testamento. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está mostrando que mesmo antes da lei de Moisés, a fé era a base para um relacionamento com Deus. Ele conclui essa parte afirmando que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Paulo está dizendo que, quando confiamos em Jesus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou, Deus nos considera justos, assim como fez com Abraão. Mas o que acontece quando somos justificados pela fé? Paulo explica os resultados em Romanos 5, 1 a 2. Portanto, já que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que quando confiamos em Jesus, ganhamos acesso à graça de Deus e uma nova vida. É uma imagem de uma vida transformada pela graça de Deus. Paulo faz uma comparação interessante entre Adão e Jesus em Romanos 5, 12 e 21. Ele explica que através de Adão, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo e afetou todos nós. Mas através de Jesus, a quem Paulo chama de segundo Adão, a graça de Deus veio a todos. Em Romanos 5, 18 e 19, ele diz,
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todos os homens. Paulo antecipa uma possível objeção. Se somos salvos pela graça e não pela obediência à lei, isso significa que podemos viver de qualquer maneira? A resposta de Paulo é um enfático não. Ele explica que quando confiamos em Jesus, algo fundamental muda em nós. Em Romanos 6, 3, 4 ele diz: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo está mostrando que a vida cristã não é apenas sobre ser perdoado, mas sobre uma mudança real em quem somos e como vivemos. É uma vida de liberdade para fazer o que é certo e viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Isso é o que torna o livro de Romanos tão poderoso e relevante, não importa quando ou onde você vive. É uma mensagem que nos desafia a sermos honestos sobre nossas falhas, mas também nos oferece uma esperança tremenda em Jesus. Que possamos viver com essa fé e essa esperança em nossos corações. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. Que Deus esteja sempre conosco.